Olá para vocês aí do outro lado, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Janaína, estou sempre por aqui trazendo novidades sobre filmes, livros e hoje eu quero trazer para vocês um filme. Ele não é tão conhecido como o do nosso último vídeo, que era As Crônicas de Nárnia, que eu vou deixar aí na descrição para você que não assistiu, assistir. Este filme ele é mais escondidinho, ele é de 2017, é um filme que segue a nossa linha de filmes cristãos e também é baseado em um livro. Então, se você ficou curioso e quer saber qual é o nosso vídeo de hoje, vem comigo para mais um De Tudo Um Pouco por Janaína Santos. Bora lá para o nosso assunto de hoje. A minha dica para vocês hoje de filme é o filme Em Defesa de Cristo, de 2017, da California Films. Ele é um filme baseado no livro que leva o mesmo nome, Em Defesa de Cristo, do escritor Lee Strobel. Este filme, ele conta a história do Lee no seu primeiro contato com o cristianismo. Ele era um jornalista muito bem, assim, de uma grande reputação, tinha ganhado vários prêmios, ele trabalhava na Tribuna de Chicago e ele era um jornalista investigativo. É casado com a Leslie e aí acontece algumas coisas na vida deles e a Leslie acaba tendo contato com uma enfermeira cristã que acaba levando ela para a igreja. E aí, quando o Lee olha para a esposa dele e vê ela firmando, sabe, no cristianismo, lendo a Bíblia, e firme na igreja, aquilo vai lhe causando um certo desconforto, porque ele era ateu cético. Ele não queria saber de Deus, ele não queria saber de religião. Para ele a vida dele estava muito boa, eles estavam vivendo muito bem, para que, sabe, para que procurar aquilo? Mas para Leslie aquilo estava fazendo muito bem. E até o Lee acaba analisando a vida da esposa e fala que ela estava melhorando como mulher, melhorando como mãe. Então, um certo dia, depois de muita relutância, em janeiro de 1980, Lee aceita fazer uma visita na igreja dela. E aí ele chega e o pastor naquela noite, naquele dia, pregou sobre o verdadeiro cristianismo, a base do cristianismo mesmo. E aí ele sai de lá com duas coisas na sua mente. Ou aquilo era verdade e ele teria que mudar a sua vida, ou aquilo era muito mentira e ele iria provar que era mentira. Então, com essas duas questões na sua mente, ele começa a ir atrás do que faz o cristianismo ser verdadeiro, do que faz, qual é a base do cristianismo. E como ele tinha uns meios, as fórmulas de ir atrás, até porque ele era um jornalista investigativo, então ele corre atrás. E aí ele vai atrás de teólogos, de historiadores, arqueólogos, ele vai atrás de várias autoridades religiosas que envolve todo o cristianismo em si, judaísmo, catolicismo, o protestantismo. Então ele vai em todas essas facetas, vai também fora dessas facetas, buscar uma forma de provar que Jesus não existiu. O livro chama Em Defesa de Cristo, mas a ideia dele no começo era mostrar que Jesus não existiu. Então, ele começa a sua pesquisa. E a primeira coisa que ele pesquisa, eu não vou entrar muito a fundo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas é só para dar um gostinho para vocês verem quanto este filme é bom, sabe, é inteligente e vai te passar muita informação a respeito do cristianismo, a respeito do próprio Cristo e do que vem depois de Cristo, depois da sua morte e ressurreição. O primeiro ponto que o Lee ele vai atrás é o Evangelho. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? A maior parte das coisas que se tem a respeito de Cristo estão nesses Evangelhos. Foram escritos por estes evangelistas, assim que eles são conhecidos. Então ele vai para autentificar a veracidade desse Evangelho. Ele vê a época em que ele foi escrito, ele vê como que eles
eles se batem um entre o outro, então ele vai atrás para ver qual é até que ponto esses evangelhos são considerados verdadeiros ou falsos. E uma coisa interessante também que tem é que, como eu disse, a maior parte dos escritos a respeito da vida de Jesus está nos evangelhos, na Bíblia. Mas fora ela também existe alguns registros a respeito de Jesus Cristo, no relato de Joséfo, um judeu, e também no historiador romano Tácito. Ele também escreveu a respeito de Jesus. Então, assim, tudo isso culminou para ele, então, entender que os evangelhos realmente são verdadeiros. O segundo ponto dele, então, os evangelhos são verdadeiros. Mas será que Jesus era quem ele dizia ser? Será que Jesus era o Filho de Deus? Então ele foi ver se Jesus realmente era uma pessoa divina, ou se ele era só mais um falando que era o Messias. Porque se vocês não sabem, antes de Jesus, como os profetas do Velho Testamento profetizaram a respeito do Messias, até Jesus, muitas pessoas haviam se levantado dizendo que era o Messias. E aí tudo isso, depois de ser abafado, esses falsos messias, tudo acabava. Mas com Jesus nós sabemos que não foi assim. Então, o Lee, ele começa a investigar se Jesus era realmente o Filho de Deus. E ele começa por onde? Ele começa pelos seus milagres. Porque o que fazia Jesus ser diferente dos rabis daquela época, dos mestres? Primeiro era a forma em que ele ensinava. Jesus, ele não ensinava como os rabis daquela época ensinavam, em nome do seu professor, assim. Jesus ensinava no seu próprio nome. Ele dizia, quando ele chega lá diante dos fariseus, e ele começa a falar sobre Isaías 61, ele fala assim, é a respeito de mim que essa palavra se fala. Então eles ficaram loucos, né? A gente sabe dessa passagem. E se você não conhece essa passagem, eu também vou deixar no final do vídeo para você poder pesquisar tudo que eu estou falando. Cada versículo bíblico eu vou deixar lá no final para você dar uma olhadinha na sua Bíblia aí. E o outro ponto era os milagres de Jesus. Se Jesus era filho de Deus, os milagres dele revelavam isso? Ou revelava que ele fazia milagres como os curandeiros daquela época? Que tipo de... que forma que eram esses milagres? Como comprovar que esses milagres eram realmente feitos por uma forma divina? E o Lee, ele vai deixar isso bem explicado, até porque nós temos na Bíblia relatos de pessoas que usavam feitiços, pedir ajuda a deuses, figuras divinas, para ajudá-los a realizar alguns tipos de milagres. Mas como Jesus, não existiu outra pessoa que fez milagres como Jesus. Jesus, ele expelia demônios. E ele não usava nenhum cantos, nem nada disso. Jesus só falava e os demônios saíam. Isso era muito diferente daquela época, porque eles não costumavam ver isso. Jesus falava com a natureza e a natureza obedecia a ele. Isso então piorou. Jesus falou para o vento, para aí, vento, calma. E o vento acalmou. Quem é que tinha poder sobre a natureza? Quem é que realizava esse tipo de milagre? Jesus ressuscitou mortos. Isso então, gente, era impossível. Uma curiosidade que eu quero deixar para você é a respeito da ressurreição de Lázaro. Os judeus acreditavam que até 3 dias depois da morte de uma pessoa, ela poderia voltar. Eles acreditavam que a alma ficava por perto, então eles poderiam voltar. Mas quando Jesus espera o 4º dia para ir lá ressuscitar Lázaro, para os judeus já era impossível. Por isso que ele espera os 4 dias, para provar que ele era o Filho de Deus e que ele fazia milagres que ninguém mais faria. E então, como eu disse, não vai dar para mim entrar em cada detalhe, mas o filme e o livro em si, eles vão explicar essas coisas de uma forma muito clara, sabe? Que só não vai entender quem não quiser. E o 4º ponto é a morte de Jesus. Então tá, o cristianismo, qual que é a base do cristianismo de verdade? O cristianismo tem várias partes, várias facetas assim do cristianismo, mas o principal dele é a morte e ressurreição de Jesus.
Essa é a base do cristianismo, porque todos os messias que vieram antes, falando que era messias, os messias falsos que vieram antes de Jesus, assim que eles morriam, assim que eles eram presos, acabava suas palavras, morriam ali com eles. Então, se Jesus tivesse morrido ali, e mesmo não tivesse morrido, então seria a mesma coisa. Mas quando Jesus morre, e aí entra a questão que muitos céticos falam que Jesus ele não morreu na cruz. Eles falam que Jesus apenas desmaiou ou foi drogado. Mas o Lee ele vai atrás de médicos especialistas, peritos, que afirmam pelo tipo de morte que Jesus passou, não haveria como ele sair daquela cruz vivo. Primeiro, porque os romanos eles eram especialistas em matar. Segundo, eles se orgulhavam muito disso. Segundo, se um soldado deixasse uma pessoa, um prisioneiro como Jesus, que estava fazendo o maior bafafá naquela época, sair vivo, esse soldado estava lascado. Era o pescoço dele que ia para a forca, era ele que iria ser pendurado lá na cruz. Então nenhum soldado faria isso, facilitaria. E o terceiro, e dentro deste ponto mesmo da morte, é o fato de que quando o soldado vem e rasga na lateral de Jesus, a Bíblia fala que saiu sangue e água. Um perito médico fala assim, que quando isso aconteceu, neste momento o coração de Jesus havia entrado em colapso, e enquanto ele estava sufocando na cruz. Ou seja, é impossível sair vivo disso. E aí eu passo agora para o quinto ponto, que é a ressurreição de Jesus. Essa também é a principal, porque se Jesus tivesse morrido e continuado morto, nós não estaríamos falando dele aqui hoje. Nós não teríamos milhões e milhões de Bíblias sendo vendidas todos os dias. Nós não teríamos milhões e milhões de pessoas que morreram por causa dele, que morreram pelo Evangelho. Entendeu? Então, a ressurreição. A ressurreição é o ponto crucial. Porque se provasse que era mentira, então era tudo em vão. Mas a questão é que ele não consegue provar que isso é mentira. Porque não tem como. O primeiro ponto da ressurreição é que José de Arimateia, que aceitou o corpo de Jesus, colocou ele num sepulcro novo aberto, foi posta uma pedra. E lembra que os fariseus vão até os principais lá dos romanos e pedem guardas para ficar na porta. E aí depois eles até falam com esses guardas, pagam eles para falar que o corpo foi roubado. Mas é que nem eu contei. Você acha que um guarda com seu pescoço na reta ia deixar? Entendeu? E segundo fato dessa ressurreição, quem aparece? Quem é as primeiras pessoas a falarem a respeito da ressurreição de Jesus? Mulher. Naquela época a mulher não valia só para trazer à luz a filhos. A sua palavra era a mesma coisa que nada. Você acha que se a primeira igreja quisesse falsificar a ressurreição de Cristo, eles falariam que foi mulher que foi lá ver primeiro? Não faria o menor sentido. Se fosse para inventar, então conta logo que foi um homem de bem que viu, né? Mas falar que foi mulher. E ainda Maria Madalena, com um passado tão, assim, desconfiável quanto dela, não faria sentido. Então, assim, dentro disso, o Lee ele vai trazendo mais e mais coisas. E é impressionante de ver. Eu super indico essas dicas para vocês. Você que gosta de estudar a Bíblia, você que ainda não tem o hábito de estudar a Bíblia, mas tem curiosidades a respeito, será que é verdade ou será que não? Este livro, este filme são maravilhosos. E eu quero fazer mais 2 indicações para você de livros dele, que é Em Defesa da Fé e Em Defesa da Graça. Em Defesa da Fé, ele vai responder os 8 maiores objeções ao cristianismo, que continua nessa linha de da defesa de Cristo. E a Defesa da Graça vai investigar evidências persuasivas de vidas transformadas por Cristo, que é as vidas que a gente vê nos evangelhos que foram transformados, como a Maria Madalena, como vários outros. Então, eu quero deixar isso com vocês. Eu quero deixar uma frase aqui para vocês. Olha, contra fatos não há argumentos. Todos os argumentos que ele traz têm base. São pessoas muito, foram estudados. Como eu disse, é base arqueóloga, é base histórica. Então não tem como argumentar contra isso.
Mas eu quero que você veja e você tire as suas próprias conclusões, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, deixa seu like aí pra mim, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, compartilhe os vídeos com seus amigos para que outras pessoas também possam ter esse tipo de informação. E assistam os filmes e aí depois vocês deixem no comentário o que vocês acharam, ok? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Não consigo